Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e professora Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, convidamos cada um de vocês a juntos conosco mergulharmos no Espírito, a estarmos imersos no Espírito, a crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para isso, convidamos cada um de vocês a silenciarem as notificações de seus aparelhos, a adiarem algum alarme para daqui a 50 minutos, e aqueles que, junto conosco, têm verificado que a palavra procede do Senhor Jesus, convidamos a curtirem, a comentarem algo que edifique mutuamente o corpo de Cristo e a compartilharem com aqueles que o Espírito Santo trouxer à memória de cada um de vocês. Gente, boa noite a todos. Eu vou tentar falar o mais alto que eu conseguir, mas eu não estou bem. Hoje eu estou um pouco baqueada, minha garganta está inflamada. Então, se eu falar um pouco baixo, me perdoem, né? Mas o Vini deixa gravado e aí o auxílio do microfone ajuda bastante. Infelizmente, a gente não tem o mesmo recurso para o aparelho que está fazendo o ao vivo, na live, tá bom? Então, eu vou dar preferência para o Vini falar e vou falar somente o necessário, tá bom? Peço que vocês me perdoem, mas em nome de Jesus, logo, logo, isso vai passar. Amém. Faz parte da fragilidade do nosso corpo, mas Deus é fiel. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Seja bem-vindo, irmão Hélio. Paz e graça do Senhor Jesus, irmão. Nós estamos com a palavra pistes, que é a fidelidade, a fé. Vamos dar continuidade aqui com as suas ocorrências em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 12. Lembrando que pistes no grego é G4102, no léxico de Strong, dicionário de Strong. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Veja, no versículo anterior, aqui, que é logo do capítulo anterior, ele traz a questão aqui sobre o alimento dos filhos de Deus. Então, aqui o convite é, pondo de parte os elementos, os princípios elementares, ou seja, aquilo que é do início, aquilo que é inicial à doutrina de Cristo, à palavra de Cristo, ao conhecimento acerca da fé. Então, deixemos-nos levar para o que é perfeito, que a palavra é teleiotes, ou seja, o estado do mais inteligente, perfeição moral e espiritual. A plenitude de Cristo Jesus para nós, levado a seu fim, que é teleiotes, vem de teleios, que significa levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada, necessário para estar completo, perfeito, aquilo que é perfeito, integridade, virtude humana, consumados, de homens, adulto, maturo, maior idade. E doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento, que é a metanoia, ou seja, uma vez que já nasceu do alto, não tem por que ficar voltando, buscando, tentando nascer de novo. Como alguém que declarou que Jesus é o Senhor, logo o Espírito Santo habita naquela pessoa. Porque é esse o trabalho da salvação, de Cristo Jesus para nós, do Senhor que salva. É unir-se o seu Espírito à nossa alma. O Espírito de Cristo. Qual palavra é essa? É base. A pastora Sandra Ribeiro está destacando a palavra base, que é G2310. Significa assentado como fundamento. Temélios. Fundamento. Isso, temélios. Assentado como fundamento de uma construção, parede, cidade, metaforicamente fundamentos, bases, princípios básicos de instituição ou sistema de verdades. Sistema de verdades. Ou, como diz na lógica matemática, uma tautologia, onde tudo é verdade, o resultado final é verdade, mas mais do que uma tautologia, onde poderia haver ali no meio preposições, ou seja, poderia haver frases, poderia haver orações falsas. A verdade de Cristo ela é íntegra, do princípio ao fim, toda ela, tudo que é proposto, tudo que ele nos traz, tudo que ele determina para nós.
cada uma das partes de si mesmo, é isso que ele quer nos dar, é disso que ele quer nos encher. E então, que a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, uma vez que nascido do alto, não é uma vez que já tendo recebido o Espírito, já tendo nascido do alto, que é o recebimento do Espírito Santo, a nossa alma unida ao Espírito de Cristo. Então, que sigamos para esse crescimento, não ficar buscando ter o Espírito Santo novamente, porque já o temos, mas expandir, fazer com que a semente cresça. Ver pela BLT, vamos fazer aqui algumas comparações de versões para a gente poder entender esse fundamento, essa base, né? Vale a pena a gente ressaltar essas coisas, porque quando a gente fala de meninice espiritual, não é coisa nossa, é a palavra de Deus. Então, levemos em consideração os significados das palavras e as versões, né? A BLT, por exemplo, está bem interessante. A católica também, e, se eu não me engano, a NVT, a NBV, sim, a NVT. Versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Então, deixemos de lado os ensinamentos básicos sobre Cristo e passemos a um entendimento mais maduro sobre o Filho de Deus. Nós não precisamos repetir as ideias de arrependimento das obras inúteis e sobre crer em Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir falar a palavra de Cristo. E essa palavra que nos traz o arrependimento, básico, né? Essa palavra que nos traz o arrependimento, que é a base, que é o alicerce, que é o que nos dá o Espírito Santo, a salvação, ela é o princípio. Não é o ficar retornando a ela como que buscando algo que já tem. Não, agora é buscar a outra parte disso que já temos em Cristo. Não é ficar buscando aquilo que já tem como se não tivesse, mas estabelecer. É como quem comprou um terreno, mas fica buscando por outros locais como se não tivesse um terreno. O terreno já foi dado. E esse terreno é o Espírito de Cristo, é o bom solo, o solo do coração. E o nosso Senhor Jesus não só deu o bom solo, como deu a boa semente, deu a boa capacidade, a plenitude do Espírito para que tudo possa fluir de modo a receber dele e isso verdadeiramente prosperar. É como os israelitas, né, que ficaram rodando 40 anos no deserto, quando poderia ter ido direto. Mas por que eles ficaram rodando? Porque Deus sabia que eles, se fosse direto para Canaã, eles teriam muitos problemas, eles não iriam aguentar aquilo que teriam que enfrentar. Então, eles ficaram sendo Deus, né, buscando aprimorar aquele povo, e aí levou-se 40 anos. A versão A Bíblia para Todos, edição católica. Portanto, procuremos ser adultos e deixemos esses ensinamentos mais simples. Não vamos agora começar outra vez com os primeiros fundamentos da doutrina, tais como necessidade de arrependimento, abandono das obras inúteis, fé em Deus, e aí vem outros logo em seguida. É interessante, né? Porque é bem claro, né, que existe, é como a nossa carreira acadêmica, né? A gente começa lá pequenininho, no prézinho, né? E a gente vai galgando as séries, né? A gente vai sendo adiantado, vai subindo nas séries até chegar na faculdade. A doutrina cristã, aquilo que nos torna maduros espiritualmente, não é diferente. Então, por que as pessoas continuam na meninice espiritual e não avançam? Porque estão sempre tendo que voltar. É como se não tivesse aquilo que já recebeu e precisa estar sempre recebendo aquilo, sempre as mesmas coisas, e não avançam, não passam de série. É como se ficassem sempre sendo reprovadas. E aí não avança de série, né? Versão NBV, Nova Bíblia Viva Português. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Ou seja,
A mudança de mente já nos foi dada. À medida que a mudança de mente foi dada, então cresçamos nisso, e à medida que isso cresce, abandonando os velhos hábitos, hábitos que conduzem à morte, hábitos que vão degradar pouco a pouco a alma, degradar pouco a pouco o corpo, te ficar puxando, sugando o fôlego de vida, ficar minando a vida que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo nos deu. Então, versão NVT, nova versão transformadora. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Ensinamentos básicos. Ou seja, né, aquilo que está lá no começo e que deveria haver o quê? Uma caminhada. Por quê? Porque a mudança de mente, ela precisa acontecer. E essa mudança de mente, ela tem que acontecer o tempo todo. A gente não pode pensar a mesma coisa do início até o final. Seria, por exemplo, quando a gente tem 5 anos de idade, a gente pensa acerca da vida e do mundo e das coisas de uma forma muito rudimentar. Mas quando a gente chega aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, a gente já entende de outra forma. Então, veja, você com 5 anos não é o mesmo você com 50. Não é? Não é o mesmo você com 20, com 30, com 40. Por quê? Porque a sua mente mudou. E se isso é verdadeiro em termos humanos, não seria mais verdadeiro ainda, mais sério em termos espirituais? Será que isso não seria muito mais necessário e urgente que se desse também, não é? No crescimento espiritual, para que a gente pudesse usufruir dessa vida verdadeira, começando aqui? Porque lá no céu, não é? Na habitação celestial, tudo já é perfeito. É aqui que a gente precisa galgar esse crescimento. Então, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. A VFL também está bem interessante. A fé em Deus. E versão VFL. Por isso, vamos seguir em frente para chegarmos a ser adultos e colocar de lado as primeiras noções da mensagem de Cristo. Não vamos lançar de novo as bases dessa mensagem, que são o arrependimento de obras que levam à morte, a fé em Deus. Ou seja, né? No capítulo 5, ele fala o que nós precisamos, não é? E aí entra no capítulo 6 e volta ao capítulo 5 aqui no primeiro versículo, né, do capítulo 6, para, mais uma vez, ele começa, né, portanto, ou seja, uma conclusão. Não é? Não vamos nos manter nessas coisas, vamos avançar para que a gente possa manifestar aquilo que Deus quer que manifestemos. E não fiquemos rodando em torno das mesmas coisas, aonde não há a frutificação. Por quê? Porque ainda não houve desenvolvimento. E aí, claro, para contextualizar, a gente tem aqui o versículo anterior, que ele traz esse portanto, ou seja, algo conclusivo do que ele veio falando anteriormente. O que ele veio falando anteriormente aqui a gente vai pegar do versículo 11 ao 14 do capítulo 5. Temos muitas coisas a dizer a esse respeito, mas elas são difíceis de explicar porque vocês não querem entender. Estou pela versão VFL, versão fácil de ler. Não, e depois você tem que ver pela a mensagem. De fato, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Porém, precisam de alguém que os ensine novamente quais são os princípios básicos da mensagem de Deus. Ao invés de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente sobre o que é certo ou errado. Ou, como a gente vê em outras versões, criança. Pois é uma criança. Aqui também tá, só que está arranjado de uma outra forma. Mas o alimento sólido é para os adultos. Ele é para aqueles que, pela prática, estão com os seus sentidos treinados para saber escolher entre o bem e o mal. E versão a mensagem, o versículo 1 ao 3 do capítulo 6. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as granirá desobras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo, as verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança.
instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Mas isso não é tudo. Continuemos. Pois é. E aí o capítulo 5, pela versão a mensagem, nesse mesmo trecho do 11 ao 14 é: tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Alguma prática, ou seja, através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, a gente vai medindo e comparando as coisas da nossa vida, não é? As coisas que acontecem ao nosso redor, mediante a palavra de Deus, que é, né, a própria verdade. Então, a gente vai colocando isso em prática e aí a gente vai exercitando essa justiça e se tornando cada vez mais apto nessa nova vida, nessa nova realidade, que foi o que Cristo Jesus veio nos dar. Ele não veio fundar religião, ele não veio para fundar sistemas que ficam em torno, né, das mesmas coisas e não avançam com a mentalidade celestial, porque nós não vamos viver nesse mundo do jeito que está, né? Não nessa natureza caída. Deus vai refazer as coisas, ele vai fazer as coisas novas de novo, e dessa vez numa nova ordem. A ordem é espiritual, da parte dele, o Espírito puro, o Espírito Santo, e não mais o Espírito que governa esse mundo, e nem da parte natural, né? Essa parte terrena, essa parte fraca que foi corrompida. E versículo 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores. Indolentes aqui é notros, que é lento, moroso, preguiçoso, indolente, lânguido. Notros é de um derivado de notus, de afinidade incerta, que é um adjetivo e significa ilegítimo, bastardo, alguém nascido não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou escrava. Ou seja, para que toda a instrução que ele vem trazendo aqui no capítulo sobre se manter e crescer, avançar, não apenas manter aquilo que foi recebido, o entendimento esclarecido de cada uma daquelas coisas, mas avançar para outras, para de fato chegar à maturidade e não, pelo contrário, nos tornarmos notros, nos tornarmos indolentes, nos tornarmos morosos. Por quê? Porque a natureza carnal é isso, é como se ela fosse literalmente um lamaçal, que você pisa, quanto mais força você faz, mais afunda. Faz com que o seu próprio peso te afunde. Ou seja, a própria justiça, a própria tentativa de conseguir sair, puxe mais para baixo. Ou ainda como uma cruz mesmo, que é carregada simplesmente pelo dia a dia de vida. Esse corpo do pecado, este corpo da carne, que é incitado, que deseja continuamente para o mal. Então, o convite do Espírito Santo é para que de fato cresçamos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Cresçamos em plenitude, não apenas parcialmente, mas em plenitude, em tudo. Em tudo deixemos que Ele seja o Senhor e que Ele nos enriqueça, nos leve ao nível de maturidade para partilharmos também com toda a igreja, com todo o corpo de Cristo, aquilo que Ele tem nos enriquecido pelo seu amor. E como ele diz, não é, em Gálatas 4, inclusive ele fala sobre isso. Lê, por favor, Vini. Aqui, ó. O versículo 1 e 2, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores até o tempo determinado por seu pai. 1 e 2? Isso.
Lê o 3 também. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Olha só. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo ser humano que não nasce de novo, que não nasce do Espírito, que não se torna filho de Deus, é menor. É uma criança e vai, veja, é adulto humanamente falando, mas diante de Deus vai continuar sendo criança. Vai continuar sendo ignorante acerca das coisas espirituais. Por quê? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, para fazer desenvolver esse entendimento, ele chama aqui duas mulheres, não é? Aqui em Gálatas 4, Agar e Sara. Então, ele diz que Agar é o filho da escrava e Ismael, não é? E Sara, que é a mulher livre, a esposa de Abraão, é Isaac. Então, veja, ela contrapõe, diz que Israel terreno é comparada a Agar, que gera filhos para a escravidão. Ou seja, homens naturais que estão apegados a rudimentos desse mundo, coisas que não transformam o caráter, que não dá uma nova natureza. Enquanto que o Espírito de Cristo Jesus, que recebido a promessa, dada a promessa a Abraão, através de Isaac, não é que veio a promessa sobre Jesus Cristo, a semente espiritual, não é? Para ter legalidade dentro do mundo físico, algo possa ser introduzido para nós, é necessário passar pelas leis que Deus estabeleceu para esse mundo até chegar naquilo que é espiritual, porque Deus não fez esse mundo para os seres espirituais, mas para os seres naturais. Porém, devido à queda, o homem não vai viver, não é a tendência do homem, a tendência dessa criação é sucumbir, é chegar ao seu desfecho final, é acabar, é ser aniquilada. Mas a nova criação viverá eternamente. Então, ele contrapõe isso. Aqueles que continuam na natureza carnal e ficam em torno das coisas que vão se acabar um dia, que são passageiras, essas diante de Deus são chamados de crianças ainda que seja adulto, ainda que tenha muito conhecimento, diante de Deus é como nada. E aqueles que são espirituais, para Deus são os filhos mais velhos, e esses têm a promessa da herança do primogênito, da primogenitura da qual vem de Jesus Cristo. E todos que estão em Cristo Jesus são os filhos primogênitos de Deus, porque eles são eternos. Eles não terão mais fim. Entende? É isso que ele está falando, e por isso ele está dizendo, não fiquem parados, não fiquem no primeiro ensino, avancem para as coisas que estão adiante. Passem de nível, não é? Passem de ano, sejam aprovados, né? Bons obreiros aprovados que manuseiam bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar porque manuseiam bem essa palavra. É como nós estávamos conversando com a nossa irmã Joseni, a gente não sabe tudo, mas dia após dia a gente busca estudar para que a gente possa não viver de um roteiro, de coisas inflexíveis, enrijecidas, porque a palavra de Deus não é assim. Ela é viva. Ela é viva e é algo que está sempre em constante movimento. Então, nós precisamos estar sempre nos alimentando para que a gente não fique enrijecido, não fique parado, não fique no mesmo lugar. E a gente avance, né, para a maturidade. Amém. Então, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, pela fé, pela confiança, pelo receber e pela constância no desenvolvimento, ou seja, por isso longanimidade, que é a macrotimia, é a desenvoltura, é o trabalhar, é a paciência do crescer dessa semente, do desenvolver até chegar à árvore e fruto e então continuar o processo. A paciência para que a salvação cresça, que a salvação, como se tem entendimento de diversas formas, essa outra forma de salvação, que é isso que estamos falando, crescimento espiritual, deixar a meninice possa ser desenvolvida, possa ser abarcada, alargada para todas as áreas das nossas vidas.
E é como o apóstolo Pedro fala, não é? A gente deve desejar, já que a gente nasceu do alto, a gente deve desejar esse leite genuíno espiritual para que a gente vá crescendo. Olha o que ele diz, ó. Versículo 2, aqui do capítulo 2 de 1 Pedro. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, peraí, não é para a gente se tornar um ser humano mais eloquente, mais rico, mais capaz de fazer um monte de coisas nesse mundo? Não. Construir prédios, construir impérios, dar nome a ruas? Não. É crescer para a salvação. Isso significa que a nossa alma precisa receber do Espírito Santo, tanto que ela se pareça com ele. Que a luz do Espírito tome completamente a nossa alma, até que não haja nenhum lugar de nós que esteja em trevas. Você terminou? Sim. Hebreus, capítulo 6, já foi, né? 10, 22, 38 e 39. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura, a água da palavra, a palavra que nos purifica, que nos santifica. Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então, a chamada do Espírito Santo para cada um de nós, seus filhos, é a vida pela fé. E não deixar de viver pela fé. Não retroceder do viver pela fé, mas avançar, crescer nessa vida. Crescer nesse novo modelo de vida, nesse novo modelo de receber. Você vê aqui, ó, purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Interessante, né, que eu lembro que o irmão Hélio tinha entrado numa conversa, né, com um amigo, e ele ficou insistindo acerca do batismo com água, a água mineral, a água natural, e não aceitando que era o batismo com o Espírito Santo. Porque, gente, a água natural, ela não pode lavar a consciência de ninguém. A água que pode lavar a nossa consciência é a água do Espírito. São as águas purificadoras do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus. Porque, como Jesus disse, as palavras que eu tenho dito para vocês é espírito e vida. Então, é o batismo não com água, que só pode lavar o corpo, mas o corpo é santificado por meio da nossa alma, que aprende com o Espírito Santo as coisas espirituais, a andar sendo guiada. Veja, a alma, ela deve comandar o seu corpo. Ela não deve ser comandada pelo seu corpo. Ela deve comandar o seu corpo. E aí ela não vai usar o seu corpo para fins de obras mortas, de atos que conduzem à morte, porque ela está operando, sendo dirigida pelo Espírito Santo para as obras que santificam, mediante a exposição da verdade, mediante a ação contínua da verdade, que é a palavra de Deus. E é assim que o corpo é santificado. Porque se a alma aprende, muda a sua forma de pensar e começa a pensar como Deus pensa, através da sua palavra, porque não tem que adivinhar, está escrito na palavra. Então a gente precisa colocar isso aonde? Na nossa consciência. E a consciência é a parte mais íntima da nossa alma. Então essa consciência precisa estar cheia, repleta, sermos ricos, mas ricos da palavra de Deus, para que a gente possa ter o nosso corpo santificado. O corpo participa da santificação da alma, porque a partir do momento que a alma não quiser mais pecar, em determinadas áreas que antes ela fazia, o corpo não vai sozinho, não é verdade?
É por isso que Jesus disse, ora, se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Mas será que é a mão que faz pecar? Será que é o pé que faz pecar? Será que é o olho que faz pecar? Ou é o que está dentro do coração do homem que faz o homem pecar? Significa que a alma exerce a sua humanidade, os seus atos de um ser humano através do corpo. É ou não é? Então, o que Jesus estava dizendo ali é que existe algo que precisa ser mudado dentro do ser humano. Senão, as pessoas teriam que viver, teriam que ser completamente, como que diz? Que arranca as partes, eu esqueci. Não. Enfim, gente, tirado todas as partes. Desmembradas? Hã? Desmembradas? Enfim, que assim seja, desmembrada, tirado, né? Todas as partes do corpo, e aí o ser humano ficaria inoperante. Ainda assim, o seu coração iria desejar coisas malignas. E aí? Percebe que Jesus veio trazer a perfeição da lei, não é? Mostrar que o que precisa ser mudado está dentro do ser humano e não fora. Fora é apenas uma consequência daquilo que está dentro. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Por que a minha alma? Porque é a alma de Cristo. A alma de Cristo me deu seu Espírito, o único Deus. O Cordeiro que está sentado ali, junto a Deus. Ou seja, a alma junto ao Espírito. Ele sim, o homem perfeito, a plenitude, aquele único que foi digno de abrir o livro, de desatar os selos, de dispor cada um dos decretos, colocar tudo no seu devido lugar. O único que obteve essa autoridade, obteve esse direito e partilha conosco é a alma de Cristo, o homem perfeito, aquele que se entregou por nós, em nosso favor, para ser esse mediador entre o espírito e as almas dos homens. Então, esse é o nosso líder, o líder perfeito. E ele não se agrada quando cada um de nós deixamos de viver pela fé, deixamos de viver pelo Espírito Santo. Afinal de contas, né? Ele sofreu por nós, morreu, ressuscitou. Todo o sofrimento que a alma dele precisou de separar, tendo nascido unida já ao Espírito, tendo que separar daquilo que ela já nasceu unida, tendo essa consciência, uma consciência bem estabelecida e esclarecida sobre isso, tendo consciência dessa separação por amor a seres humanos que naquele instante estavam agindo de forma completamente ingrata, com o próprio Deus ali encarnado. A alma, tendo consciência disso, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de homem, não buscando a forma de Deus para poder suplantar, sair correndo daquela situação, apesar de ter pensado em gritar, pedindo para passar dele aquele cálice, mas contudo não fosse feita a vontade dele, ainda assim se sujeitando ao Espírito, não sendo rebelde, a alma de Cristo não sendo rebelde, mostrando sim que é humana, era própria do ser humano, ou seja, que estava suscetível a, mas que a fidelidade proposta pelo Espírito, dada pelo Espírito, fornecida pelo Espírito, é maior do que a fraqueza humana, é maior do que a condição humana em relação aos demais espíritos. O Espírito de Deus é superior, ele é o Todo-Poderoso, ele é que sustenta, é ele quem capacita para toda e qualquer circunstância, mas é necessária essa sujeição, essa capacitação nele para que realmente não haja esse voltar atrás. Não, assim como ele não voltou, assim como ele olhou para o próprio Deus, que é o Pai, que é ele mesmo, ele em espírito, e continuou, prosseguiu, apesar da dor, apesar de todo o sofrimento e angústia, de tudo que ele teria que ver e passar, a descida ao inferno, Da a vergonha, pregação, né, da a cruz. vergonha da cruz. E não só isso, ainda tem depois da cruz, tendo morrido e ressuscitado hoje, cada um de nós, quando de qualquer forma pecamos, estamos sim, de modo consciente ou inconsciente, participando das feridas, daquilo que ele levou. Então, ele não levou somente por cada um daqueles que o estavam ferindo, mas por todos que viriam ferir também. E tendo consciência disso, ele prosseguiu com a força dele mesmo, a força do Espírito, do próprio Deus. E interessante, né? Isso que o Vini está falando me faz lembrar o que o Espírito Santo estava conversando comigo hoje ao longo do dia.
a humildade de Jesus, mesmo sendo quem ele era, né? Quem ele é, Deus encarnado. Ali no momento que ele estava fazendo, né, respondendo a perguntas ali diante de Anás, né, aquele sumo sacerdote, ele disse, né, respondendo a pergunta, inclusive, por que vocês me perguntam, se todos os dias eu estive ensinando, perguntem para os meus seguidores e tudo, e aí um guarda vem e bate nele, bate no rosto dele, como é que você responde assim ao sumo sacerdote? Nem sabia o que ele estava fazendo. E aí Jesus disse, se eu falo a verdade, por que me feres? Olha só. Ele poderia ter usado, né, da autoridade, do poder dele como Deus, mas ele preferiu deixar, né, de lado a sua glória, quem ele verdadeiramente era, e se submeter a cuspe, bofetada, humilhação, não é? Ver de criaturas que ele mesmo criou bater na face dele. E aí ele faz a pergunta, né? A arrogância das criaturas e a humildade, né, do Criador, de Deus. Ele não poderia ter revidado, ele não poderia simplesmente, não é? Chega, basta. Não, não é? Mas veja, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Por que feriram ele? Não é? Por quê? Sem razão, sem causa. Sem causa. Porque se tivesse causa, não seria justo. Não é assim? Todos nós, quando somos perseguidos sem causa, dói, machuca, machuca, mas pelo menos é sem causa. Pior seria se fosse justo, não é? Então, dessa forma se torna legítimo, porque cada um dá o que tem. E no final, quando a justiça verdadeira for inquirida diante de todos, porque ele é o juiz de todos, tanto vivos quanto mortos, todos prestaram contas, não é? E você vê, Deus não leva em consideração e foi até o fim. A morte e morte de cruz. Uma morte vergonhosa, uma morte terrível por essas criaturas. É um amor que não dá pra gente, verdadeiramente a gente não consegue compreender. E continua muita ingratidão, não é? Por quê? Porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem a Deus, como Jesus disse, para os fariseus, para os judeus, para os fariseus. Se eu não tivesse vindo e mostrado para vocês através das obras que meu pai me deu para fazer, e todas essas coisas, vocês não teriam pecado. Mas agora vocês permanecem no pecado de vocês porque eu vim. E mostrei para vocês. Qual é a desculpa? Não é? Qual é a desculpa? Essas palavras continuam hoje. Qual é a desculpa dos homens? A palavra de Deus está perto de nós podemos estudá-la, nós podemos ouvi-la. Pelo menos a gente não tem disposição nem tempo para se debruçar no grego, no hebraico, que pelo menos possamos, não como diz, não é, como o Vini acabou de ler ali, se eu não me engano pela mensagem, Hebreus 5, coceira nos ouvidos, tardios, né, cansados de ouvir. Se é pelo ouvir que vem a fé, por que nós nos cansamos de ouvir? Para que a fé não venha? Para que continuemos na primeira infância? É isso? São perguntas, não é, que nós deveríamos nos fazer, não é? E aí a gente vê como a natureza humana, aí a outra parte que estávamos vendo também, desse tornar letárgico, tornar indolente, tornar moroso, como que um peso, um fardo mesmo, como que arrastar, parar. A dificuldade que a nossa própria natureza humana produz militando contra o espírito, nosso crescimento no espírito, tentando impedir a todo custo de recebermos as palavras que nos dão vida, as palavras que podem nos libertar, escolhendo o caminho mais fácil e rejeitando o mais difícil, olhando para a dificuldade e retrocedendo, em vez de recepcionar a oportunidade de crescimento e desenvolvimento que a dificuldade vai trazer. Assim como a Sansão, que enfrentou, que viu um leãozinho, matou o leãozinho e voltou, tinha mel dentro. Ou seja, uma dificuldade. A princípio era um leão, tinha que matar um leão. Como dizem no mundo, matar um leão por dia. Mas tem o mel depois. Depois da dificuldade vem a vitória. Depois da situação de canseira, tem um bom resultado. Afinal de contas,
para que haja plantio, né? Tem que ter um trabalho de ir ali poder preparar a terra, poder adubar, poder deixar tudo adequado, ou seja, tudo nas devidas condições, para que a semente sendo lançada, ela possa ser bem desenvolvida e, claro, depois ainda tem o processo de ser regado, até que, então, venha o fruto. Então, todo esse processo precisa ser feito, precisa ser permitido ser feito por cada um de nós pelo Espírito Santo. E é um processo, é árduo, não é fácil. Se fosse fácil, todos conseguiriam. Ainda dá tempo? Sim, tem 10 minutos. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da pistis, para a conservação da alma, ou seja, para um estado conservado, um estado protegido, um estado de, está no local apropriado, em conservação para manter aquela qualidade, manter o padrão de qualidade do Espírito Santo, guarnecidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, e diante da sua face, seguindo com ele, Filho e Pai, o mesmo Espírito nos conduzindo, agora filhos em Cristo Jesus, participantes da natureza divina, co-herdeiros. Temos o direito de viver essa vida verdadeiramente como filhos de Deus, mas é necessário, sim, participarmos das dores de Cristo, assim como queremos participar das alegrias e podemos participar, mas é necessário também participarmos dos sofrimentos. E é parte do processo, mas também não é a plenitude do processo em sentido do que Cristo passou por nós. Não precisamos passar novamente, não precisamos repetir cada uma daquelas coisas. Já foi feito. Agora é crescer nas que Ele já estabeleceu, cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo já estabeleceram, e avançar mais rapidamente, aproveitando desse desenvolvimento que já foi produzido, para que possamos crescer ainda mais produtivamente, mais fertilmente, para que o resultado final venha, o resultado que aguarda, possamos realmente apressar a volta de Cristo Jesus. E para isso é necessário que cresçamos, todos juntos, na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Cresçamos nesse amor. É interessante que ele fala que são duas, né? Aqui há uma contraposição. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas somos, entretanto, ou seja, mais, né, da fé para a conservação da alma. Ou seja, o que está em jogo? Não são as nossas almas? Então, as almas que retrocedem, ou seja, que permanecem na primeira natureza, como Jesus disse, naquele que se apega a essa vida, vai perder a si próprio, vai perder a sua própria alma. A alma que se apega às coisas dessa vida vai se perder, vai para a perdição. Mas aqueles que rejeitam essa vida, que têm certeza que o melhor ainda está por vir, que abrem mão, né, das coisas, né, como Moisés, que abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele estava vendo o invisível, né? Estava de olho naquele que era invisível. E ele preferiu sofrer com seus irmãos a vergonha, não é? Do que ficar com aquelas coisas ali, com as riquezas do Egito, que ele poderia receber, não é, como herdeiro, mas ele visava uma herança superior, ele visava uma herança eterna. Então, as almas que retrocedem, ou seja, quem está na natureza humana, ela só vai retroceder. Ela não vai avançar, ela só retrocede. Sabe? É como os israelitas, mais uma vez, rodando no deserto. Como Deus disse, dessa forma vocês nunca entrarão no meu descanso. No descanso eterno, ou seja, se a alma não mudar a sua natureza, se não receber o espírito de filiação, não se tornar um filho de Deus, ela vai regredir. Vai até o nulo, ou seja, vai ser destruído. Mas aqueles que nascem de novo, esses conservarão a alma. Por quê? Quem é que vai nos guardar? Quem é que vai conservar a nossa alma? O Espírito Santo, o Espírito Eterno. O Espírito do Deus Altíssimo, que se fez por um pouco de tempo, como nós, para poder nos dar da sua glória.
Isso é lindo, né? Essa troca divina. O justo pelos injustos. Que presente maravilhoso. Quem estaria à altura de algo assim? É por isso que é pela fé. Gratuito e imerecidamente. O que mais os seres humanos querem? Não é? O que mais nós queremos? Mais uma pergunta, não é? Mais uma pergunta. Será que a gente vai fazer igual Esaú, que trocou as bênçãos da primogenitura para satisfazer uma necessidade passageira? Pela urgência de algo que passa? Porque certamente ele não iria morrer naquele exato momento por não comer aquele prato que ele tanto desejou, mas ele colocou na balança e viu que aquele prato era maior do que a sua herança, o direito de primogenitura. E por isso Deus já sabia e se agradou do outro, de Jacó, do calcanhar, daquele que segura no calcanhar, não é? Cuja raiz do nome é calcanhar, não é? E rejeitou Esaú, mesmo sendo mais forte, mesmo sendo primogênito, mesmo sendo, né, o primeiro filho do casal, de gêmeos, né, do casal. Vê como Deus não vê, como nós vemos? Não é? Inclusive Isaac. Isaac tinha apreço, né, por Esaú. Mas Deus, contrariando Isaac, não é? Rejeitou Esaú. Olha só, por quê? Porque Deus é injusto? Não. É porque ele é justo mesmo. Justo de verdade. Justo, assim, na sua plenitude, né, dessa palavra. Então, que não sejamos como Esaú, que depois, quando quis reaver a sua primogenitura, com lágrimas ele não conseguiu. Por quê? Porque já tinha sido dado para Jacó. Então, que nós não troquemos as coisas eternas pelas passageiras, não é? Mas fitemos os nossos olhos naquilo que é eterno, que são invisíveis. Eis a fé. Eis a convicção daquilo que a gente ainda não vê, mas que a gente espera. Veja, espera. Com convicção, porque quem prometeu é fiel. Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós e cresçamos todos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Gente, boa noite a todos. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã, pela vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Uma boa noite. O Senhor dos Justos. Obrigada, irmã José, querida.